Olá, quero dar as boas-vindas a si que está a assistir a este programa. O meu nome é Marisa Rações e vou estar aqui para acompanhá-lo. Hoje vamos assistir a uma mensagem da Bispa Cristel Tadeu com o título Há um Passado. Todos nós temos um passado. Esta mensagem vai ajudar-nos a lidar com o passado do ponto de vista de Deus. Fique atento e guarde esta palavra no seu coração. Vamos então assistir. Vamos falar um pouco sobre a família e hoje que eu vou falar que há um passado. Quer dizer, há famílias que começam já com um passado. E mais especificamente eu estou a falar sobre esse casal do qual não é o primeiro casamento. Quer dizer que há um passado, é um segundo casamento. E essa lição também está descrito nesse livro Casei e Agora. Porque, na verdade, hoje em dia há muitas famílias, infelizmente, né, que não vencer, mas depois, felizmente, Deus depois dá uma segunda oportunidade. Então, há segundo casamento, mas isso também aplica que há uma unção, né, a várias pessoas que se juntam, que não é com a família normal que começa. Normalmente, uma família começa, um casamento começa com um homem e uma mulher, começa a crescer junto, começa a construir a sua vida e depois então vêm os filhos. No caso dessas, muitas vezes é mais complicada porque um já tem filhos, os dois já têm filhos e depois se junta e são duas culturas diferentes. Não é só duas pessoas, mas são duas famílias muitas vezes. Então, isto não é fácil, mas é uma situação que é comum, acontece muitas vezes e para Deus nada é impossível. Deus é o Deus do impossível. E Deus consegue juntar pessoas, juntar famílias e consegue entrar lá e juntar isso, fazer mesmo o impossível. Entretanto, porque é uma situação diferente, também o que acontece é que é tudo o que acontece mais rápido. Há conflitos mais rápidos, né? Há confusão mais rápido e, na verdade, o casal que se casa, né, que já vem com um passado, tem que tomar decisões bem definidas e, em geral, muito mais rápido do que um casal que apenas se casa, que é novinha, que é um homem e uma mulher. Porque já vem com muita coisa de trás. Há um passado. Então, é essencial que Deus sempre tem uma solução. E em Mateus 7, versículo 24, Jesus até fala, ele disse, aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhei-o a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, a soprar vento, combater aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Jesus aqui dá este exemplo do homem que constrói a sua casa e ele diz, esta pessoa ouve a palavra de Deus e pratica. Ele diz uma pessoa que ouve a palavra de Deus, que ouve o que Deus diz e põe em prática. Esta pessoa é uma pessoa que constrói a sua casa, a sua vida, a sua família, com o passado, sem passado, sobre a rocha. Pode haver e vão haver tempestades, chuvas, todo tipo de problema. Mas porque esta pessoa está a ouvir a palavra e colocar na prática, então ele vai ficar de pé. Esta família vai ser construída, vai ser feliz e pode passar todo tipo de problema, mas vai ficar de pé. Isto é o segredo. E, na verdade, numa família, né, que vem com um passado, é muito importante que o casal tome esta decisão. Não tudo é fácil, muitas vezes já começa com tempestades e também não existe uma família perfeita. E talvez você pense, pois, então esta família não vai dar muito problema. Mesmo se um casal começa apenas com um homem e mulher e depois vem filhos, também não é perfeito, porque uma família perfeita não existe. E também se você vem com o passado e você, né, entra num segundo casamento, talvez está a pensar, no final da conta isso também não dá certo, aqui tem outros problemas. É mesmo porque não existe nenhuma família perfeita, não existe nem uma pessoa perfeita, não existe. Então o que é que nós temos de fazer? Nós temos que praticar a palavra de Deus, colocar os princípios de Deus em prática. Então aí pode haver esses problemas, essas confusões, mas vamos vencer
vamos ficar de pé. Então, no meio de um problema, o que é que a pessoa faz? O que também acabamos já de cantar, né? Olha para Jesus, veja o que Jesus diz e começa a praticar isso. Agora, uma das áreas que temos de falar, né? Que este casamento, este segundo casamento, vem com um passado, então temos que tratar o passado. Porque quando há filhos de um casamento anterior, então muitas vezes isto implica que há um contacto com o ex-marido ou ex-esposo. E muitas vezes isto traz outras confusões e conflitos e confusões, todo tipo de coisa. Então aí o casal tem que ter sabedoria para ter essa sabedoria e, na verdade, tratar o menos possível com esta pessoa, para não deixar influenciar o seu novo casamento, a nova família que está a construir. Não é nada saudável estar junto e fazer coisas em conjunto, quer dizer, pensando, pronto, é para o bem dos filhos, mas cria uma confusão completa, quer dizer, os filhos estão juntos, está lá a mãe, está lá o pai, mas também está lá outro pai, outra mãe, quer dizer, é uma grande confusão. Então, temos que tratar o passado. Agora, e também é um casal, por exemplo, que numa relação anterior não teve filhos, muitas vezes também ficou magoada e às vezes está sensível em certas áreas. Imagina que a pessoa foi traída ou uma coisa assim. Então, ele tem que ultrapassar isso. Ele não pode levar esta bagagem, para dizer, estes problemas, essas magoas para este novo casamento. E muitas vezes é difícil porque a pessoa foi traída, a pessoa passou por problemas e de repente acontece uma coisa e a pessoa fica, ai, já vi isso, já passei por isso e outra vez o problema. Mas isso é porque a pessoa está mais sensível nesta área. Então, temos que vencer isso e também a pessoa que está do outro lado, né, que talvez não entenda porque é que ela de repente reage assim, porque é que ele reage assim, temos que entender, esta pessoa passou por certas situações, então ele precisa ultrapassar isso. Então a pessoa tem que ter mais sabedoria, mais paciência, sabendo que com o tempo isto tudo vai ao lugar também, quando a pessoa pratica a palavra de Deus. Agora é importante, né, perdoar. O perdão é muito importante. Porque às vezes há casais que sempre ficam agarrados no passado, né, na família anterior e não perdoam. E tem isso lá dentro. Sabe, quem não perdoa, na verdade, esta pessoa está a ser atormentado. Jesus dá um exemplo em Mateus 18. E ele fala ele dá uma parábola de um credor incompassivo. Né? O Senhor perdoou muito a uma pessoa e esta mesma pessoa depois não queria perdoar a uma pessoa que também lhe devia alguma coisa, uma coisinha danada. Entretanto, o que é que aconteceu? Vemos depois que esse senhor então chamou esta primeira pessoa e diz assim, serva malvada, eu perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor entregou a atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos dará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. O perdoar é não tanto para o bem da outra pessoa. Às vezes nós pensamos, se eu perdoo, eu sou muito espiritual, pronto, muito bem para esta pessoa que eu perdoo. Não, quando eu perdoo, eu estou a fazer bem a mim. Porque se eu não perdoo, quer dizer, eu não estou a fazer o que Deus me manda fazer, porque Deus manda perdoar. Se eu não perdoo, se eu mantenho uma coisa, na verdade eu estou sempre a reviver esse sentimento. Esta vez que eu fiquei magoada, que foi traída, a pessoa fica sempre a viver isso, reviver, é um ressentimento, está sempre ali. E a pessoa está a ser atormentada. Porque à noite não consegue dormir. O diabo sempre lhe vai trazer isto à cabeça, estes sentimentos todos, e a pessoa não consegue nem começar uma vida nova, nem consegue construir este novo casamento, esta nova família, porque está debaixo de atormentadores. Então, temos que acabar com o passado, temos que perdoar. E a pessoa diz, mas é difícil. É difícil. Mas, na verdade, o perdoar é uma decisão. A pessoa decide de perdoar. E a pessoa não vai logo esquecer as coisas. Mas quando nós decidimos, eu vou perdoar esta pessoa, ela fez mal, fez mesmo muito mal, fica muito magoada, mas eu decido de perdoar. Eu dou isto a Deus, eu perdoo.
a pessoa vai se lembrando, mas o que é que vai acontecer? Porque a pessoa está a fazer o que Deus nos manda, então Deus vai ordenar a bênção e Ele vai fazer que esta memória se vai apagando e a pessoa cada vez vai se lembrando menos e mesmo se lembra, não vem com estes sentimentos. Parece que já não tem esta força, a pessoa consegue lembrar isto, qualquer coisa assim, mas não vem com estes sentimentos todos. Então, perdoar é muito importante, nós temos que perdoar, é uma decisão. E é o passado já aconteceu, não dá para mudar. Então, como tratar? Temos que perdoar. Agora, a pessoa vem com o passado, na verdade também há uma vantagem, porque a pessoa já falhou, já fez certas coisas erradas, já tive tempos onde quis fazer as coisas da sua maneira, várias situações. Então, ele sabe que ele tem uma segunda oportunidade, então não quer falhar. Então, vai querer fazer a coisa mais certa. Vai querer, né, olhando para a palavra, ele então, pronto, a pessoa olha mais para a palavra de Deus. O que é que Deus diz? E se Deus diz para perdoar, para a pessoa fazer certas coisas, a pessoa faz isso mais porque não quer falhar de novo. Então, uma pessoa que já falhou no passado, às vezes é bom, né? É difícil, claro, não é nada bom porque essa pessoa teve que falhar, mas falhou e é bom no sentido que ele já não quer falhar mais. Então, vai ter mais cuidado, vai tentar fazer as coisas mais certo e também sabe muitas vezes onde que falhou, então não vai querer repetir esta mesma coisa. Agora, um outro assunto também é, nestas famílias, né, compostas, não sei bem que se diz assim, mas há qualquer coisa assim, se há filhos de relação anterior, então é muito importante que o casal coloque prioridades, coloque as hierarquias, coloque regras, porque não é uma situação normal. Quer dizer, há filhos de um, e se é um novo casal, esta nova mãe ou nova esposa, ela não se torna mãe dos filhos, porque se é um divórcio, quer dizer, os filhos já têm uma mãe. Então, ela não vai ser nova mãe, porque os filhos já têm uma mãe. Então, o casal tem que decidir como é que vão, então, tratar esta nova esposa. Então, ela nunca vai ser mãe. Ela pode ser esta pessoa que vai ser uma boa influência, mas nunca vai ser mãe, porque eles já têm uma mãe. Então, o casal tem que determinar como é que vai ser e qual é o papel dela. E, ao contrário, também, claro. Entretanto, é a decisão que o casal tem que tomar. Também é muito importante que se coloque regras em casa. Aqui em casa, nós fazemos as coisas assim, porque também existem muitas casas que, por exemplo, um dos filhos, ou, né, imagina que a pessoa também, o casal também já tem filhos em comum. Então, há filhos que têm em comum, filhos de um lado, filhos do outro. E depois há filhos que vêm de vez em quando no fim de semana, outros vêm durante as férias. Há várias situações. Mas tem que se colocar regras que nesta casa as coisas funcionam assim. E não queremos saber como que funciona na outra casa, aqui. As regras são assim e é importante que o casal decida isso, senão vai ser uma grande confusão. O filho vai dizer, não, é casa da minha mãe, é casa do meu pai, eu posso fazer isso, por que é que eu não posso fazer aqui? Porque aqui é outra casa e quem manda aqui é o homem da casa, pode ser o pai, ou então, pode ser o pai ou então o padrasto, mas quem manda é uma nova casa com novas regras e é muito importante que o casal estabeleça essas regras, essas prioridades também, e que as coisas fiquem muito bem definidas. Também, quem corrija, educa este filho que é de um só. Essa é muito importante, especialmente quando são certas áreas mais sensíveis, tem que ser mesmo, sempre a mãe própria. Porque o filho não vai aceitar que o padrasto vai corrigir, que a madrasta vai corrigir, então, esse não é meu pai, esse não é a minha mãe. Então, sempre tem que ser, o filho, né, tem que ser corrigido pela sua mãe, pelo seu pai. Então, é muito importante que depois a outra não se meta lá no meio. É muito importante isso, porque esta, né, a mãe do filho, ou o pai do filho, tem a primeira responsabilidade sobre este filho. Agora, há estas prioridades, e prioridades são decisões que o casal tem que tomar. Nesta nova família, há prioridades, há hierarquias. E a falta de hierarquia é a origem de muitos problemas. Agora, em primeiro lugar, tem que estar Deus. Se Deus não está lá, é tudo em vão. Vai ser um novo desastre, uma nova confusão, portas abertas, o diabo fazer lá todo tipo de coisa. Em primeiro lugar, tem que estar lá Deus. Em segundo lugar, tem que estar o marido e a esposa. Em segundo lugar, o marido para um, a esposa para outro. É importantíssimo.
Nós não podemos colocar os filhos de uma relação anterior para cima do marido. Ao contrário, para cima da mulher. Não pode ser. Em segundo lugar, está para o marido a esposa e para a esposa o marido, não os filhos. Não pode nunca ser colocada acima da mulher ou do marido. E em caso de conflitos, o marido tem que escolher a esposa acima do filho. E ao contrário também. E não, o pai do filho, por exemplo, ele não pode deixar o seu filho ser mal educado para esta nova esposa ou não obedecer. A esposa é mais importante do que o filho. O marido é mais importante do que o filho. E são regras, são prioridades que muitas vezes há aí confusão. Há confusão porque o pai, por exemplo, o filho só vem no fim de semana e quer lhe dar tudo o que ele deseja, porque só tem o fim de semana e às vezes durante esse fim de semana não quer lá saber da esposa. Mas em segundo lugar, em primeiro lugar Deus, em segundo lugar está a esposa e depois o filho. Porque o filho depois vai crescer e depois vai sair. Então é muito importante essas regras porque isto é a maneira de Deus, assim vai funcionar. Em terceiro lugar só vêm os filhos. E todos os filhos são iguais. Não importa se são dos dois, se é de um ou do outro, os filhos todos estão em terceiro lugar. Não pode haver uma distinção. E isso é muito importante, que o casal decida. É assim que nós educamos, esta é a nova família e é assim que nós colocamos as prioridades. E como aqui eu já disse, né, é uma situação completamente diferente do que um casal que casa, né, onde que não há um passado. É completamente diferente. E é muito importante, na verdade, antes de casar, que já coloca essas prioridades, todas essas regras, essas coisas, como que vão fazer as coisas. Porque assim, quando então se casa, então aí fica muito mais fácil. Porque é logo, não, é assim. É assim que vai funcionar nesta casa. Ah, eu não gosto, vou para a casa da mãe. Então, pronto, olha, vai para a casa da mãe. Se não gosta, até aqui são as regras, tu não mandas aqui. Então, a pessoa coloca as regras já antes, porque isto vai fazer assim. Isto é a única maneira para você construir este novo casamento. E sabe, Deus já está a dar uma segunda oportunidade. Então, temos que construir o nosso futuro com Deus, fazendo as coisas à maneira de Deus. E temos que saber, toda ação dá um resultado. E se uma pessoa já teve um desastre no passado, então, quer dizer, foram certas coisas que não foram feitas do jeito de Deus. Então, houve um desastre. Então, temos que saber, neste novo casamento, nesta nova família, também as nossas ações vão dar resultado. Vai dar consequência para tudo que nós decidimos. A maneira como que nós fizemos, tudo isso vai haver consequências. Entretanto, nós podemos saber o seguinte, que Deus, Ele sempre nos ajuda. Em Provérbios 3 diz assim, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribas no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, tema ao Senhor e aparta-te do mal. Então, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio que a pessoa, o que é que eu como sem esta confusão toda, né? Confia em Deus. Confia em Deus de todo o teu coração. Não confia no teu próprio entendimento. Eu acho que é assim, Não faça isso. Não brinca com isso. Faça as coisas à maneira de Deus. Deixe Deus entrar na sua vida. Deixe Deus corrigir a sua vida, a sua maneira de fazer as coisas. Moldar o seu caráter. Moldar a sua maneira de ser, de fazer as coisas, de falar. Reconheça em todos os seus caminhos e podemos saber que Deus endireita as nossas veredas. Isto é uma coisa tremenda. Quando nós temos no nosso coração servir a Deus, fazer as coisas à maneira de Deus, claro, vamos falhar, vamos fazer coisas erradas, mas quando nós sempre colocamos Deus em primeiro lugar e nós o reconhecemos em todos os nossos caminhos, mesmo quando nós tomamos um caminho errado porque pensamos que é melhor, Deus vai endireitar. Ele vai nos ajudando. Por quê? Porque estamos sempre falando com Ele. E nós estamos a reconhecer em todos os nossos caminhos. Não só quando há um problema, não só quando precisamos de uma resposta, mas a tempo toda. E depois acaba aqui para dizer, não sejas sábio aos teus próprios olhos. Tema ao Senhor. Tema ao Senhor, aparta-te do mal. Não sejas sábio, não pense, eu sei tudo, eu sei todas as coisas. Você não sabe. Só Deus mesmo.
Acabamos de assistir a uma mensagem com o título Há um Passado. Deus é um Deus de segundas oportunidades e Ele nunca deixou de nos amar. Quando se trata de um segundo casamento, devemos ser sábios na forma de pensar, falar e agir. Também aprendemos que não há famílias perfeitas. Devemos libertar o nosso perdão para nós mesmos em relação ao passado e também em relação a outras pessoas. O perdão tem a capacidade de nos libertar de amarras do passado. Para mais ensinamentos sobre esta área e outros assuntos relacionados com a família, pode consultar o canal do YouTube Espaço Mulher ou a nossa página espaçomulher.eu. Espaço Mulher. Visite o nosso site www.espatomulher.eu. Aqui encontrará dicas de vários temas, mensagens de fé em diferentes formatos, mensagem de texto, mensagem em áudio, mensagem em vídeo. Pode aceder à galeria onde mulheres de várias nações partilham as suas fotografias. Blog Espaço de Mulheres, onde várias mulheres compartilham todas as semanas as suas experiências de vida que poderá ler, partilhar, rir e aprender com todas elas. Entre em www.espatomulher.eu e desfrute. E assim chegamos ao final do nosso programa. Não posso deixar de o convidar a visitar o site editora-Curiacos, onde poderá adquirir artigos da Bispa Cristel Tadeu, entre outros materiais à sua escolha. Daqui me despeço. Até o próximo programa. Esperamos por si.